Muito obrigada, senhora presidenta, senadora Marta Suplicy. Eu venho à tribuna neste momento para falar a respeito do projeto que tramita na Câmara e que modifica as regras para a distribuição dos royalties de petróleo. Mas antes, eu quero também dessa tribuna desejar ao senador Eduardo Braga, senador do meu estado do Amazonas, com quem eu tive o prazer de compartilhar uma mesma chapa e fazer campanha junto com ele, desejar a ele, que foi indicado pela presidenta Dilma, o novo líder do governo nessa casa. Não tenho dúvida nenhuma, primeiro, da capacidade do senador, da capacidade teórica, da dedicação que tem em relação ao Brasil e, segundo, da própria capacidade política. Sei que ele fará com que o diálogo que deve existir sempre entre poder executivo e poder legislativo se mantenha e sempre num nível não só respeitoso, mas num nível elevado. Então, acredito, senhora presidenta, que Marta Suplicy, que a indicação do senador Eduardo Braga é importante para a presidente e para nós do estado do Amazonas. É um orgulho ter um senador do nosso estado a liderar um governo tão importante, um governo tão cioso com o Brasil e com o estado do Amazonas, que é o governo da presidenta Dilma. Então, quero, daqui desta tribuna, cumprimentar o senador Eduardo Braga por mais uma tarefa, por esse grande desafio que ele tem à frente. Mas, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, a Petrobras anunciou recentemente um novo recorde na produção de petróleo em nosso país. O segundo maior volume mensal da história, foi alcançado no mês de janeiro desse ano. Enquanto a produção segue crescendo de maneira consistente, constato que o Congresso Nacional, lamentavelmente, ainda se encontra às voltas com o problema da indefinição sobre a nova regra de divisão dos royalties oriundos dessa atividade. E aqui eu abro um parênteses, dizer que a Casa, o Senado Federal, sempre que esteve à frente dessa proposta, desse debate, enfrentou com muita coragem, mas com muita responsabilidade o tema, e o que dependia de nós, do Senado Federal, os projetos que tinham que ser aprovados já foram devidamente aprovados e ambos encaminhados à Câmara dos Deputados. É bem verdade que essa indefinição não parte de qualquer indecisão manifestada diretamente pelo conjunto dos parlamentares, seja da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Todas as vezes que fomos chamados a deliberar sobre a matéria em plenário, tanto os deputados quanto nós, os senadores, sempre fomos bem claros em nossa mensagem. É necessário mudar a atual repartição dos royalties, de forma a beneficiar parcelas maiores da população brasileira. Recordar rapidamente a tramitação das principais peças legislativas relacionadas a esse tema será suficiente para demonstrar o que eu aqui afirmo, presidenta Marta Suplicy. Os 4 projetos de lei enviados originalmente ao Congresso pelo Executivo, relacionados à criação do novo regime de partilha de produção e outros assuntos correlatos, ignoravam a questão dos royalties. A tramitação desses projetos na Câmara dos Deputados acendeu a discussão, levando à aprovação da chamada emenda Ibsen, que resultou democraticamente, repito, aprovada por uma ampla maioria dos deputados em plenário. E, à época, senador, eu estava na Câmara e também votei nessa matéria, votei a favor da emenda Ibsen. Aqui no Senado, manobras legislativas tentaram deixar para trás o projeto que continha a emenda Ibsen, o PLC número 16 de 2010. Entretanto, a aprovação de outras peças deu oportunidade à retomada do assunto na forma da proposta do senador Pedro Simon, que voltava a colocar a questão da redivisão dos royalties novamente aprovada
novamente aprovada pela manifestação da maioria do Senado. Ou seja, o Senado, da mesma forma que havia a Câmara aprovada a emenda Ipsen, aprovou uma outra redação, mas da mesma forma que beneficiava os estados brasileiros, emenda dessa vez do senador Pedro Simon. O texto final, sancionado na forma da Lei 12.351 de 2010, foi vetado pelo Poder Executivo nas partes afetadas pela emenda Simon. Na mesma ocasião, o Executivo enviou ao Congresso o projeto de lei número 8.051 de 2010, tratando da questão. No momento, esse texto ele tramita nas comissões temáticas da Câmara e está apensado a mais de uma dezena de projetos similares, sem sinais de que chegará um dia até o Senado. Além disso, nesse meio tempo, nós aqui do Senado, o ano passado, em 2011, aprovamos o projeto de lei do Senado número 448 de 2011, projeto de lei de autoria do senador Wellington Dias e que foi aprovado neste plenário na forma do substitutivo apresentado pelo senador Vital do Rego, também manifestando a necessidade da alteração do cálculo da distribuição dos royalties do petróleo de forma a beneficiar todas as unidades da federação, porque nós não podemos entender que uma riqueza do subsolo, que é uma riqueza do povo brasileiro, uma riqueza pública, seja distribuída tão somente para um ou dois estados, enquanto que a grande maioria dos estados brasileiros necessitam, principalmente dos municípios, necessitam muito desses recursos para fazer frente às suas demandas. Todas as vezes em que uma proposta sobre a mudança dos royalties conseguiu chegar aos plenários da Câmara ou do Senado, repito, foi discutida e aprovada pela ampla maioria. Segurar a tramitação nas comissões não vai alterar a disposição plenamente manifestada até o momento de rejeitar a atual fórmula de divisão e propor formas alternativas. Manobrar, ainda que dentro das regras do Legislativo, para que a discussão não seja completada, representa, nesse caso, uma forma de desrespeitar decisões, não digo decisão, porque são várias decisões democraticamente construídas nas duas casas, Senado e Câmara dos Deputados. E enquanto não se resolve a mudança, segue valendo a regra antiga. Ou seja, estados, alguns pouquíssimos estados e alguns pouquíssimos municípios continuam recebendo valores exacerbados de royalties ou participação especial, enquanto a maioria dos estados e municípios carecem de recursos. E sem falar, senhora presidente, que nem mesmo esses estados são beneficiados como um todo, porque a renda, os recursos concentram-se em pouquíssimos municípios. Uma melhor equalização da distribuição, portanto, entre os entes federados, eu penso ser uma questão de justiça social e que deve ser trabalhada, deve ser aprovada o mais rapidamente possível. Do ponto de vista constitucional, já falei, essas riquezas pertencem à União, cabendo a nós zelar pela partilha justa de seus benefícios. Mesmo quando se estende tais rendas como compensação por riscos ambientais, não podemos entender o modelo atual, na medida em que o dano ambiental, quando efetivamente existe, afeta todos os cidadãos, garantindo-lhes, inclusive, um direito difuso à reparação. Urge, portanto, uma solução imediata para o problema, seja por meio da derrubada do veto presidencial à partilha proposta pela emenda Ipsen, e que eu aqui quero dizer, não é o melhor caminho, senador Valadares. Nós não queremos analisar o veto, nós queremos sim que a Câmara vote o projeto que foi encaminhado pelo Senado Federal, entendendo que analisar o veto, que nenhum de nós tem qualquer dúvida
se esse veto for posto para análise, ele será derrubado pela grande maioria das senhoras e senhores senadores, senadoras e deputados federais. Então, não penso que esse ser o melhor caminho. O caminho mais ágil, mais rápido, seria a análise por parte da Câmara dos Deputados do projeto de lei do Senado 448, não dispensando aperfeiçoamentos que, eventualmente, podem ser oferecidos pelos senhores e pelas senhoras deputadas, ou até mesmo pela tramitação urgente do projeto de lei enviado pelo Poder Executivo. O que não pode são as manobras nos bastidores das comissões, que eternizam a tramitação. Respeitem, repito, a vontade manifesta da maioria dos senhora senadora, respeitem, repito, a vontade manifestada da maioria dos parlamentares na Câmara e no Senado, que ecoam as necessidades dos cidadãos brasileiros que representam, ou seja, o que nós queremos é mudanças, mas mudanças já na partilha dos recursos dos royalties para todos os entes federados do nosso país. A informação que temos é que está sob a mesa do presidente Marco Maia uma proposta dele próprio de criar um grupo de trabalho na Câmara de Deputados, composto por 6 deputados a favor e 6 contra, para ver se chega a um bom termo, e que teria um prazo de 30 dias para chegar à conclusão. Quero dizer que nós estamos ansiosos, esperando por esses 30 dias para que a Câmara tome uma posição e, como o Senado, e como fez ela própria em outras vezes, possa votar uma matéria tão importante para o povo brasileiro. Muito obrigada.